descruzar os nossos braços, nossas pernas, serenar nossos pensamentos, nos ligar a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, pedir a eles que venham nessa manhã nos confortar, nos transmitir paz e nos abraçar. E neste pensamento, nesta vibração, vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Então, o tema de hoje, proposto pela casa, está contido no Livro dos Médiuns, um dos livros que fazem parte da codificação espírita. O tema de hoje está contido no capítulo 6 e o título é Manifestações Visuais. A gente vai ler aqui algumas perguntas para entender e discorrer do assunto. Então, manifestação visual, o nome próprio já diz, são manifestações que os nossos olhos físicos veem, Então, na questão 100 aqui do capítulo 6, do Livro dos Médiuns, ele fala assim: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação desse fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que a esse respeito foram dadas pelos espíritos. Os espíritos podem se tornar visíveis? Antes de responder essa questão, de ler a resposta que foi dada a Kardec dessa questão, a gente pode recorrer, ao, vamos dizer assim, ao principal livro, ao próprio Livro dos Espíritos, questão 76, onde Kardec também faz essa pergunta à espiritualidade, questionando como podemos definir os espíritos. A espiritualidade, através dos médiuns, responderam: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Para a gente entender manifestação visual, como a gente está tratando de um tema espírita, a gente entende que é uma manifestação que a gente pode considerar como algo sobrenatural. Se eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, não é algo sobrenatural, mas a coisa se torna sobrenatural quando a gente vê, alguém que já se foi, que está no outro plano, Então, ele diz aqui: sim, os espíritos podem se tornar visíveis, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também durante a vigília, mas é mais raro, E por que esse tema é importante e deve ser considerado? Porque nós somos espíritos numa experiência material. O nosso corpo é finito. Nós temos uma data de validade, Nós, como se fôssemos lá um alimento perecível que está na vitrine de um supermercado. Nosso corpo um dia vai perecer. Nós estamos aqui por um tempo tão pequeno, se for considerado
a eternidade e o tempo que o Espírito vai existir, ou seja, eterno, não tem fim. O Espírito é, vamos dizer assim, infinito. Então, o que temos que considerar? Essa experiência que nós estamos passando aqui, esse tempo de vida que é pequeno, 80, 90, alguns conseguem, pela misericórdia de Deus, serem aqueles famosos completistas que vivem o tempo que foi combinado a vir aqui neste plano, neste planeta, Vivem 100, 110 aí, algumas informações dizem que já teve pessoas que chegou a essa idade. Então, os espíritos, eles terminam essa fase, nós vamos terminar essa fase de encarnados e vamos para o plano espiritual. E alguns de nós aprendeu, eu que vim de uma família evangélica, que após o desencarne, após o falecimento, nós iríamos para o sono e acordaríamos no dia do juízo final. Hoje eu tenho um outro entendimento e respeito aqueles que não têm o mesmo entendimento que eu, mas também isso não quer dizer que eu sou melhor que essas pessoas, mas a doutrina espírita veio para nos esclarecer que a vida continua após esse desenlace, após o desencarne. E como essa vida continua? O nosso espírito vai para onde? Ele fica vagando, ele fica perdido, ele vai para uma colônia. Se a gente for considerar o livro O Nosso Lar, que foi até virou filme, André Luiz, ele desencarnou e foi para, primeiro fez vamos dizer assim, um estágio no umbral, para sofrer, entre aspas, sentir na pele, para ele perceber que sem a misericórdia divina, sem reconhecer os erros que ele cometeu, sem reconhecer as oportunidades que ele deixou passar na vida que ele teve como encarnado, aqui na Terra, e ele perceber que ele precisava sim se rebaixar, se humilhar e pedir ajuda para Deus, pedir misericórdia para ele ascender a uma outra colônia e recomeçar a aprender para melhorar o seu aspecto evolutivo. Então ele passou por essa situação e depois foi para uma outra colônia. E ali no filme, no livro, a gente vê também que ele teve a oportunidade de visitar a sua família em determinada época ali, logo após esse período que ele desencarnou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é mais do que realidade, mesmo que muitos de nós ainda não teve essa experiência, os espíritos sim existem e eles estão à nossa volta, eles estão ao nosso redor. Uns sentem, outros não, Uns veem, outros não. Isso depende da faculdade mediúnica que cada um tem, da percepção e também da permissão da espiritualidade, desses espíritos se apresentarem a nós e de nós mesmos poder vê-los, Eu já mencionei aqui em outras palestras, tem um médium americano, James Van Praagh, quem tiver a oportunidade de conhecer o livro dele, no YouTube tem, no Google tem a história dele, ele conta em um dos livros que se fosse dado o direito, a permissão de todos verem os espíritos que estão ao nosso redor, muitas pessoas não conseguiriam ter um equilíbrio mental para lidar com isso, E ele fala que ele andando nas ruas, caminhada deles normal, ele via, ele passava na frente de bares, de situações onde tinham pessoas degradadas. Vamos imaginar a Cracolândia. O tanto de espírito que ele conseguia ver, sugando a energia das pessoas, ou espíritos acoplados às pessoas. Então ele tem essa faculdade mediúnica de ver, mas ele também tem um certo controle, para
conseguir entender essa condição mediúnica e aquilo não desequilibrá-lo no seu dia a dia. Então, às vezes as pessoas falam, né? Quando eu iniciei na doutrina, eu tinha alguns conhecidos, mas eu falava, eu não vejo nada, não sinto nada. E aí uma pessoa me falou assim, talvez você não esteja preparado. Então a gente tem que, né, às vezes, parar para pensar, eu quero ver, curioso, né? Todo ser humano é curioso, eu quero ver. Tem alguns que não são curiosos, têm medo, né? E não, eu não quero ver. Então as pessoas não estão preparadas e às vezes fica pedindo aquilo e quando vê fica, né, atormentada. Mas os espíritos existem, estão ao nosso lado e importante, que tipo de espíritos estão ao nosso lado? Porque se espíritos existem, a gente sabe que existem os espíritos, não vamos falar os espíritos do mal, que Deus não criou o mal, né? O mal é, numa definição, vamos dizer assim, filosófica, mais agradável, seria a ausência do bem, não o mal mesmo, né? Então, que tipo de espírito que a gente atrai para o nosso lado? Bom ou aquele espírito sem luz? Depende daquilo que nós estamos pensando. Os espíritos funcionam como se fosse uma rádio. Você está no carro e aí você tem lá, você está fazendo uma viagem, eu quero uma música tranquila, aí você sintoniza na Alfa FM, vou fazer propaganda aqui da Alfa FM, uma música mais calma, tranquila, né? Ah não, eu preciso de uma música agitada, aí você sintoniza numa rádio que tem uma música mais agitada, um estilo de música mais agitado e etc. Os espíritos, eles se aproximam de nós de acordo com a sintonia. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu estou com sentimento de vingança, se eu estou triste, mas eu estou triste, isso atrai espíritos tristes, tudo é energia. Então a gente tem que vigiar e orar, principalmente vigiar, orar, pedir forças para Deus, para a espiritualidade, mas vigiar os nossos pensamentos. Nós estamos constantemente, principalmente nos dias atuais que nós temos informações 24 horas na palma da mão, nós estamos sempre conectados, né, com qualquer tipo de informação, com qualquer tipo de notícias, sejam elas boas ou ruins. Então, isso, quando você emite um pensamento de raiva, você atrai entidades, espíritos, que também têm esse tipo de pensamento. Porque quando a gente desencarna, quando a gente sai desse plano material e vai para outro plano, a gente não vai para o céu e nem para o inferno. A vida continua. Nós continuamos a nossa jornada, nós vamos aprender para ter um plano, para fazer um planejamento e retornar novamente para cá. Então eu saí daqui sendo uma pessoa raivosa, ou uma pessoa boa, uma pessoa invejosa, muito provavelmente eu vou continuar com essas características do outro lado. Se eu fiquei magoada com alguém que ficou desse lado, eu vou levar isso para lá, né? E se eu ficar tão apegado a isso, muito provavelmente eu vou se acoplar a essa pessoa do lado de cá. Por quê? Os obsessores, a gente sempre fala assim, o espírito obsessor. O espírito obsessor, muito provavelmente, ele também foi um encarnado. Ele já esteve do lado de cá, né? Porque Deus não criou um espírito para ser obsessor. Você vai ser eu estou te criando agora, espírito. Você vai ser um espírito que você vai poder evoluir, crescer, encarnar, vai lá para a Terra ou para outro planeta. E você não, eu vou te criar só para ser obsessor. Então vamos criar aqui vamos dizer assim, uma classe de obsessores. Esse vai ser o obsessor da raiva, do medo, do ódio. Não.
Os espíritos obsessores, aqueles que estão do outro lado, que a gente sempre fala obsessor, eles já estiveram aqui. E eles vão voltar para cá também, vão ter essa oportunidade de reencarnar para se melhorar, né? Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, vigiar, né, para não atrair esses espíritos para o nosso lado, para o nosso dia a dia. E pensar também que nós somos obsessores, ou fomos, né? E poderemos ser. Né? Mas como assim? A gente sempre acha que só outros espíritos nos obsediam. E nós? Será que a gente não está vidrado em alguém, em alguma situação, em alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, ou destilando raiva, ódio para outra pessoa, tentando, né, até justificar, mas eu estou com raiva daquela pessoa porque ela fez isso para mim. A partir do momento que você, mesmo que na nossa cabeça a gente está destilando essa raiva, esse ódio, porque a gente foi ferido de alguma forma, a gente está obsediando essa pessoa, né? A gente está emitindo algo que não é bom. Bom seria se alguém nos prejudicasse e a gente naturalmente enviasse para ela vibrações de amor. Mas muitos de nós ainda não estamos nessa condição. Mas a gente já despertou, né? A gente tem que parar de, assim, eu não sou o Chico Xavier, eu não sou o Divaldo Pereira Franco, né, que são, vamos dizer assim, usar um termo, né, pop, né, são os ícones, né, do espiritismo do século 20 e 21. Eles são referência para nós, mas a gente tem que também pensar que nós podemos sermos melhores. A gente tem que parar de pensar, eu não estou nessa fase evolutiva. Isso não é para mim, né? Isso é muito para mim. Não, essa pessoa, ela tá anos-luz. Não, a gente tem que começar a trazer essa responsabilidade para nós, né? E falar, não, se eu estou aqui, eu estou tendo alguma oportunidade. Foi me dada uma oportunidade de reencarnar. Eu preciso evoluir. Então eu preciso sair dessa zona que eu criei para mim mesmo de conforto. De talvez eu me achar como eu não posso, não é para mim, e lutar contra isso, né? A gente precisa realmente, porque o nosso tempo ele está passando, a gente sempre ouve, né, que o planeta Terra ele está caminhando para ser um planeta de regeneração. A nossa característica ainda de planeta é de provas e expiações, ainda onde o mal predomina. E uma hora vai chegar o momento da gente ser o planeta de regeneração. E a gente não pode deixar esse tempo passar, né? Então, assim, nós não vamos virar anjos do dia para a noite, mas a gente tem que começar nos detalhes, no orar e vigiar. E todo dia nós somos tentados, dia e noite. Espíritas, evangélicos, budistas, judeus, muçulmanos, todos somos irmãos, todos temos as nossas provas, né? Todos nós temos os nossos objetivos e todos os dias. E nós somos tentados às vezes nos detalhes. Esses dias aconteceu uma situação comigo, eu vou até compartilhar, porque às vezes a gente dá exemplo dos outros e acha que não acontece com a gente, né? Eu venho aqui, fico na portaria, né, na portaria, bom dia, recebo todo mundo bem, as pessoas me acham, né, sem querer fazer autopropaganda, não, o PTO é legal, isso e aquilo. Aí tem dia que eu tenho, né, me dado a oportunidade de dar palestra, sou muito feliz com isso. E eu sempre falo, orar e vigiar.
E aí um dia eu fui levar o meu carro para lavar, num lava rápido perto de casa, e deixei meu carro lá 2 horas da tarde. Vocês vão entender o que eu vou falar. Não estou fugindo do assunto. E eu deixei meu carro 2 horas da tarde para lavar e falei pro rapaz, não era nem 2, era 1 hora mais ou menos, meio-dia, 1 hora. Ele falou, que horas que você vai precisar do seu carro? Eu falei, mora aqui na frente, não tenho pressa, posso vir buscar umas 6 horas? Ele, não, tá bom, pode vir. Eu fui buscar o carro 6 horas, eu vi que o meu carro estava na rua. E meu carro eu demoro para lavar, e como eu tenho 3 filhos, meu carro às vezes quando eu levo para lavar é que precisa mesmo. Tem tudo dentro. Tem pão de queijo, salgadinho, bolacha. Tem tudo. E meu carro estava na rua. Aquilo subiu um sangue, eu fiquei nervoso. Eu falei, não acredito. E eu vi um monte de carro lá dentro, né? Tudo limpinho, encerado. E carro que na hora que eu cheguei, não tava lá. Eu cheguei 4 horas para ele lavar. O carro ele não lavou. O que eu pensei? Passou na minha frente, tudo bem, meu carro não é um carrão, não é um carro do ano, não sei o que, é um carro mais simples, tal, não sei o que. Poxa, falta de respeito, que isso, que aquilo. Fui falar com ele, falei, você não lavou meu carro? Não, porque não, pode deixar. Fui lá no balcão, peguei a chave do balcão, com todo o meu orgulho, toda a minha raiva embutida, né? Orar e vigiar. Ó, nossa. Falei, vou embora. Não, tudo bem, não quero mais, não precisa mais lavar. Peguei, entrei no carro, fui e guardei. E para, né, dar continuidade à raiva, né, do ser humano que sempre vem aqui e fala assim, orar e vigiar, passei uma mensagem para minha esposa. Amor, você não vai acreditar. Deixei o carro para lavar, falta de respeito. Não lavou, passou outro na frente, só porque o carro do outro é melhor, porque o carrão quis fazer média, que não sei o que, tal, tal. Nossa, amor, calma, não sei o que. Não, isso não se faz, é uma falta de respeito, não vou mais lá. Tudo bem, mas aquilo fazia tempo que eu não sentia isso, com uma coisa que não mudou em nada a minha vida. Eu não tinha compromisso, não ia sair, e fui, aquilo me cozinhando. Eu falei, caramba, depois eu parei para pensar, falei, caramba. Aí minha esposa chegou em casa, ela falou, amor, acontece, tal, tem que ter paciência. Aí né, isso aconteceu num sábado, e eu falei, não vou mais lá. Aí na semana aquilo foi me cozinhando, eu falei, sabe uma coisa, não adianta nada eu ir no centro espírita falar para orar e vigiar e eu tô fazendo uma coisa, né? Isso por enquanto tá restrito. E se eu dou uma buzinada e xingo alguém no trânsito, como que fica? Fica pior ainda, né? Aí eu voltei no sábado lá, essa pessoa não tava lá, mas tava o amigo dele lá. Aí, né, falei assim, hoje você não vai parar, não vai passar nenhum carro na minha frente não, né? Você vai lavar o meu no horário certo. Aí a mulher dele falou assim, nossa moça, aquilo me quebrou, né? Então foi você? Eu falei, eu o quê? Ele ficou tão chateado, porque ele gosta de atender todo mundo bem, ele falou assim, amor, eu dei uma mancada hoje. Eu fui passando os carros na frente, porque o rapaz falou que não precisava do carro tão cedo. E ele chegou, ele ficou tão chateado, nervoso, pegou a chave e foi embora. E eu falei, caramba. Ou seja, ele reconheceu que ele cometeu um erro. E eu já pré-julguei ele, né? Falei que, né, já pensei, não, passou na frente, porque isso, porque aquilo. Aquilo criou uma sensação de raiva, aquilo ficou me cozinhando, né? E depois ele veio e falou, opa, tudo bem? Aí ele, opa, tudo bem, vou levar seu carro hoje, me desculpa. Eu falei, não, tudo bem, não esquenta não. Isso faz parte, acontece. Até peço desculpas pela minha ignorância, pela minha forma com que eu saí daqui aquele dia. Ele falou, eu percebi, você ficou nervoso e tal, se desculpa se você tinha um compromisso, foi uma falha. Eu falei, não, tudo bem, acontece. Ele lavou e vida que segue. Vou continuar sendo cliente dele. Né? É na frente de onde eu moro, trabalha bem, é um senhor. Então, a gente é testado todos os dias. Né? É o que eu falo. A gente vai numa igreja, vai no centro espírita, a gente não vai mudar a água para o vinho de uma vez. Eu tenho vício disso, vício daquilo, aí amanhã eu vou virar anjo. Não.
É nos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Nos detalhes dentro de casa, nos nossos amigos, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Manifestações visuais. Por que a gente está vendo esses espíritos? Por que eles se apresentam para nós? Quais que são a motivação deles e nossa para a gente ver esses espíritos? O que eles querem passar pela gente, para a gente, né? Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes no dia a dia. E muitas vezes a espiritualidade faz com que esses espíritos se apresentem para nós, aqueles que têm esse privilégio, até para acordar. Tem pessoas que não têm nenhuma afinidade religiosa e acaba vendo até um caminho, né? Se você precisa cuidar da sua mediunidade. Porque tal pessoa, estou vendo tal pessoa que faleceu, não sei o que está acontecendo, que isso e aquilo. Até vamos dizer assim, um toque para você trabalhar essa mediunidade. Muitos vão para a igreja, outros vão para centro de umbanda, espírita, mas por quê? As religiões, às vezes aqui na Terra, elas são caminhos para nós, espíritos encarnados, acordar e saber que a vida não é só isso aqui que a gente está vivendo nesse momento, independente da nossa condição social, material, né? Porque qualquer religião, ela mostra pra gente que tem algo a mais do que essa vida que a gente está vivendo aqui. Porque se fosse isso, só essa vida que a gente está vivendo aqui, minha opinião própria, não é da doutrina, não é da casa. Se fosse só isso, eu poderia estar falando assim, Deus não existe. Porque onde estaria a justiça divina? Onde estaria Deus? Qual a explicação racional para a existência de Deus se a vida fosse só isso? Não estivesse uma pré-existência e após isso não estivesse mais nada. Onde estaria a racionalidade, a justiça de Deus se fosse só isso, né? Então as religiões elas servem para mostrar para nós que existe algo além. Mesmo com as suas diferenças, mesmo com as suas interpretações, elas servem para nos mostrar isso, que existe algo além, né? E as manifestações visuais, que diz aqui, né, no livro dos médiuns, que é o tema, né, da nossa palestra hoje, ela acontece muitas vezes para a gente saber, para a gente ter essa percepção que existe algo além de tudo isso. Quando você sonha com alguém, um parente, um ente querido que já se foi, e aí essa pessoa te fala em sonho, olha, fique tranquilo, a vida continua, desse lado estou bem, você tem que ter paciência, isso e aquilo te reconforta, é sinal de que Deus está usando, né, outros espíritos para te acalmar. Ele está dando essa oportunidade de você ver esse espírito querido, esse ser que já se foi, para te acalmar, né? E aí ele diz aqui também, os espíritos que se manifestam à visão pertencem antes a uma classe do que a outra? Não. É aquilo que eu já comentei aqui. Não. Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Ou seja, nós somos influenciados pelos bons espíritos e aqueles espíritos, vamos dizer assim, sem luz. Qual você atrai? Aquele que você está dando o maior alimento. Se eu estou com pensamento de raiva, se eu estou com pensamento de ódio, se eu estou com pensamento de inveja, que isso tudo a gente tem, tá? Nós não vamos fazer aqui um confessionário, mas a gente tem que fazer uma autocrítica, que todos esses
Mal adjetivos, nós temos. Uns em grau maior, outros em grau menor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga os outros, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente vê na televisão escândalos com padres, pastores, religiosos de qualquer outra, né, matriz religiosa, porque isso todos nós temos. Alguns têm até escondido. Então não é ser conivente com o erro, mas a gente precisa ter, vamos dizer assim, mais misericórdia. Orar por aqueles que estão incorrendo em erros gravíssimos, porque nós poderíamos estar no lugar deles também. É aquilo que a gente tem que se questionar. Eu falo mal do meu amigo que fez isso ou aquilo, mas e se eu estivesse no lugar dele? A mesma oportunidade que ele está tendo de cometer aquele erro, né? Então não é ser conivente com o erro, mas é pedir a Deus, né, que ajude a gente a entender e ter misericórdia dessa pessoa que está incorrendo nesse erro. Porque todos nós, se estamos aqui num planeta de provas e expiações, nenhum de nós ainda é anjo. Tem anjos no meio de nós. Deus é tão bom que Ele manda aqueles espíritos que conseguem passar para nós e nos demonstrar que o amor vence tudo, que é possível lutar contra, né, os maus pensamentos, porque senão nós estaríamos perdidos, né? Planeta de provas e expiações ainda não é um planeta que só tem coisas ruins. Tem muita coisa boa, mas ainda não é a maioria. Não estamos nessa escala ainda. Mas a gente vai chegar lá, mas a gente precisa assumir de verdade essa responsabilidade. Como diz um termo, né, muito usado, ir para cima. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Mas não é querer virar anjo do dia para a noite. É começar do básico, do mínimo, do dia a dia, que é o que vai fazer a gente melhorar. E aqui, continuando, qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Resposta: isso depende, segundo sua natureza. O objetivo pode ser bom ou mal, né? Então, pode ser aquele espírito que vem para te obsediar, para fazer alguma coisa ruim. Mas por quê? Se você tem uma vida ali correta, tenta. Pode ser que apareça um espírito do mal querendo tirar você desse caminho. Mas se você está ali firme, né? Vamos lá, fazer o evangelho no lar, o evangélico indo no culto, o bandista frequentando o seu culto, o judeu indo na sinagoga, o católico indo na missa, está procurando se fortalecer espiritualmente, né? Mesmo que apareça um obsessor, alguém, um espírito que, né, não queira o bem dessa pessoa, ele vai conseguir enfrentar essa situação. Por isso que é importante a gente frequentar a casa religiosa, seja ela qual for. Mas fala, na Bíblia está escrito que onde um estiver reunido em meu nome, eu estarei ali. Tudo bem. Mas quando a gente vem aqui também numa casa espírita, a gente consegue de alguma forma se desconectar das coisas lá fora. E nós estamos unindo no mesmo pensamento, se unirmos no mesmo pensamento. Criamos uma egrégora, né? Uma energia, isso vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Não é mesmo? Então a gente tem que dar valor a isso também. Separar um tempo, né, da nossa vida, alguns minutos, para termos essa comunhão, né? A nossa vida é tão corrida, às vezes a gente faz tudo na correria e
Ah, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir ali, e fica, né? E a gente tem que vir e com alegria. Hoje eu vou aonde? Eu vou no centro. Hoje eu vou aonde? Eu vou na missa. Não pode ser uma obrigação. Ah, eu tenho que ir porque eu tenho que ir, porque eu vou lá, porque já faz parte, é uma tradição. A gente tem que ter esse pensamento, né? Eu vou para me fortalecer, vou para agradecer também, né? Para quando a gente for para casa religiosa, casa espírita, a gente ir com alegria também. Eu gosto de ir. Eu vou aprender, eu vou compartilhar, eu vou doar, porque a gente às vezes acha que vem na casa espírita só para receber uma energia, mas a gente pode estar compartilhando, pode estar doando uma energia do bem, uma energia de cura, trocando um abraço, um carinho, tudo isso faz bem, né? E pergunta 6, qual é dos espíritos que vem com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós, dar conselhos e algumas vezes reclamar assistências para elas mesmas. E aqui, né, é importante, né? Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Ou seja, tem gente que fala, isso aí não existe, isso é bobagem. Então, seria muito bom, né, se todos os espíritos se revelassem. É bobagem? Aparece 1, 2, 3 dali. Nossa, mas já morreu meu tio, minha tia, minha avó, isso, aquilo, tal. E eu acho que ia criar uma bela de uma confusão. Nem todos nós estamos preparados para isso, né? Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que permitida em certos casos? É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo. É aquilo que a gente falou no começo da palestra, né? A vida continua. A gente é um ser espiritual numa experiência corporal, né? O que a gente tem que é não muitas vezes se preocupar se espíritos existem ou não. Eles existem. Queiram a gente acreditar ou não, eles existem. Mas a gente se preocupar com o que a gente está fazendo hoje, tentar tirar de nós sentimento de culpa, né? Porque o que a gente fez já está feito, não tem como voltar atrás, muitas coisas não tem como voltar atrás, e tentar fazer diferente daqui para frente. Parar de viver essa sensação, eu devia ter feito isso, não fiz, não sei o que, se remoendo. Isso também atrai espíritos que querem que a gente fique nessa vibração. Quando a gente fica apegado a esse tipo de sentimento, de culpa, também atrapalha, né, a nossa caminhada. O que foi feito, já está feito. A gente pode fazer diferente daqui para frente. Para trás, não tem como mais mudar. Mas a gente pode fazer plagiando o Chico Xavier, né? A gente pode fazer um futuro diferente. O passado já foi, né? É mais ou menos assim o que ele diz, né? Não adianta querer mudar o passado, mas o futuro a gente pode construir um novo futuro de acordo com o que a gente está fazendo hoje. Fechar nossos olhos e concentrar-se na leitura. Vinde a mim e eu mostrarei o caminho. Lutar quando faltam forças? Crer quando tudo à sua volta é pressão e desconsolo? Tranquilizar-se quando a mente não para e vagueia em ideias negativas? Como descansar se as paisagens, causando mais desespero, não param de surgir? Doenças do corpo e da alma, desequilíbrios emocionais e espirituais, desemprego, atritos familiares, perdas materiais de entes queridos, desilusões, más recordações do ontem, mágoas e feridas do passado, problemas financeiros, alucinações, baixa estima, rompimentos, desencontros, depressão, síndrome do pânico, indiferença, abusos, fobias, questionamentos e tantos outros acontecimentos e fatos a enfraquecer nosso ser. Como resistir a tudo isso? Talvez o melhor seja fugir,
talvez não acordar mais, escuridão. Mas Jesus diz o contrário. Nada tema, eu venci a morte. Eu permanecerei convosco por toda a eternidade. Ah, Jesus! Cansados e oprimidos encontramos alívio ao seu lado. Quanta compreensão, quanto auxílio, quanto amor! É Jesus nos pegando no colo porque não temos forças para prosseguir. É Jesus nos alimentando com esperança. É Jesus despertando a paciência e o bom ânimo. Um dia de cada vez. Não turbe o vosso coração. Não se aflija. Tende fé. Saiba recomeçar a cada instante. Jesus permanecerá ao seu lado. Sinta-o. E antes do desespero, converse com Jesus. Não faça nada que maltrate a sua existência. Jesus está a interceder por você. Tudo passa, tudo se renova. A luz de Jesus dissipará as trevas que lhe rodeiam. Fale com o Mestre. Vamos, abra seu coração. E ao invés de cair e desistir, sua alma se elevará e triunfará. Vinde a mim, e eu mostrarei o caminho. Eu sou Jesus. Segue-me. Que assim seja.